Graça e paz, irmãos. Nós vamos estudar hoje a lição 2, 3 e 4. Tivemos de novo problema aqui na nossa gravação, então vou fazer um breve resumo aqui para quem perdeu a aula poder ter o conteúdo. Nós falamos na aula passada sobre a vinda do reino, fizemos uma reflexão, foi bem bacana. Então hoje a gente vai ver esse reino no período do Antigo Testamento, no Intertestamentário e no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, como que ele foi nominado, as nomenclaturas que foram utilizadas e para onde essas nomenclaturas apontavam, né? Começando ali naquele período intertestamentário, entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que é o período dos escritos mais recentes, né? Do povo judeu, do povo de Israel, em relação anterior aos evangelhos, né? Então, a gente vai ver nos livros apócrifos, nos pseudopigráficos e nos rabínicos, que se trocou o termo, que era um termo pessoal, por um termo abstrato. O termo pessoal era reino de Deus e se tornou por um termo abstrato reino dos céus. A ideia era não usar o nome de Deus, né? Eles não queriam usar o nome de Deus, tinha medo de usar o nome de Deus em vão, então vamos buscar uma expressão que se assemelhe a isso, chegou-se a reino dos céus. Mas tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a ideia era um domínio moral ou um domínio futuro, no qual o povo de Israel dominaria todas as nações, né? A libertação de Israel e a sujeição das nações pagãs. E nos dois apontava para uma característica messiânica, né? Que o Messias viria, ainda que no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Intertestamentário, essa expectativa do Messias era um Messias militar, que iria dominar todas as nações com força, né? Então, no Antigo Testamento, a gente vê algumas características muito parecidas. Deixa eu tentar voltar aqui. Isso. Não aparece especificamente essa expressão reino dos céus. Você vai ter todo o conceito de reino da glória, reino celestial, né? Todo esse conceito que está apontando para a mesma característica de reino dos céus, mas essa expressão não aparece. Existem semelhanças com os textos intertestamentários, os dois apontam para essa questão messiânica, né? Tem uma íntima relação com a necessidade da revelação do Messias, o cumprimento dessa promessa de que o Messias viria, e essa expectativa, né, de que Israel seria restaurado, o poder e o domínio sobre todos os outros povos. Então, no Antigo Testamento se expectava sobre isso, então quando falava de reino celestial, reino dos céus, reino da glória, reino vindouro, ou só de reino, a expectativa era muito voltada para essa questão do poder militar terreno, né? Indo para a lição 3, a chave da interpretação nem é o intertestamentário nem o Antigo Testamento, a chave é o Evangelho. No entanto, a gente não deve descartar o que está em ambos, né? Nem no intertestamentário nem no Antigo Testamento. Para determinar o que Jesus quer dizer com o reino dos céus, nós devemos observar o Antigo Testamento. Por quê? Porque o Antigo Testamento é base, é critério, a Bíblia é critério, nossa única regra de fé e prática. Então a gente vai observar o que escreveu o Rabino, o que escreveu os apócrifos, a gente vai para o Antigo Testamento, né? Ele é a nossa base. E os evangelhos, eles falam e apontam para todo esse cumprimento daquilo que estava dito no Antigo Testamento, né? Então a chave para a interpretação vai ser os evangelhos, mas a gente não abre mão de observar aquilo que estava já escrito, prescrito ou profetizado lá no Antigo Testamento. João e Jesus, eles falam muito sobre o reino dos céus, o reino celestial, né? Então a mensagem de Jesus, inclusive, ela pode ser resumida como o reino dos céus, né? A implantação do reino dos céus. E esse reino dos céus, ele primeiro é teocêntrico, Deus no centro.
antropocêntrico, homem no centro, teocêntrico, Deus no centro. Ele é dinâmico, ele tem um processo, ele tem etapas, né? Então ele já está implantado, mas ele tem etapas. Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê claramente que esse reino ainda tem algumas etapas que estão sendo processadas. Ele é messiânico, existe um rei, esse rei implantou o seu reino e está implantando esse reino no coração dos seus súditos, dos seus seguidores. E ele é presente e futuro, né? Então, ele tem essas características aí em etapas. Observando um pouco mais sobre esse teocentrismo, né, na lição 4, vem essa pergunta: qual a relação entre reino dos céus e reino de Deus? Já que no intertestamentário, no Antigo Testamento e nos Evangelhos fala sobre um e sobre o outro, qual é a relação entre eles? A relação é que eles estão apontando para um rei e para um reino. O reino dos céus e reino de Deus está apontando para a mesma coisa. Existe um reino e existe um rei. Então, em suma, eles são sinônimos, né? O Marcos usa exclusivamente o reino de Deus. O Lucas dá preferência para o reino de Deus, mas utiliza também o reino dos céus. O Mateus e o João preferem reino dos céus, né? Especialmente o Mateus. Mas o assunto é um só. Existe um reino e existe um rei. Isso que precisa ficar bem claro na nossa cabeça. Existe um reino e existe um rei. Esse reino é teocêntrico. A gente precisa aqui fazer um retorno lá no Antigo Testamento, quando o povo que era liderado pelos juízes começou a pedir um rei. Lembra? Que Deus tinha estabelecido juízes para julgar as causas dos povos, e eles olhando para as outras nações, falando: não, mas a nação vizinha tem rei, a outra nação lá tem rei, outra nação tem rei. Por que eles queriam um rei? Porque de Deus eles não podiam cobrar, eles não podiam se omitir daquilo que Deus estava falando, e eles não podiam se contrapor àquilo que Deus estava falando. Então, a gente tendo um rei, a gente pode puxar para um lado, puxar para outro, ficar a favor, ficar contra, mas como é que eu vou ficar contra Deus sendo meu rei? Não tem como, né? Então essa é uma situação que o povo exigiu, quis, Deus falou: você quer? Mas tá bom, vou mostrar para vocês que esse negócio não dá certo. Aí veio Saul, foi uma tragédia, né? Porque Saul não foi um bom rei. Depois veio Davi, que foi um bom rei, pelo menos militarmente falando, mas acabou sendo praticamente adorado pela nação, né? Então, se lascar do mesmo jeito, né? O reino de Deus, ele aponta para Jesus como rei. Ele é teocêntrico, é Deus, Jesus no centro. E muitas vezes a gente quer ser o centro, né? Estava falando na aula que a gente vai para o culto e fica pensando assim: hoje eu amei o culto, hoje eu adorei o culto, hoje os louvores foram para mim, hoje a palavra foi para mim, hoje o culto foi inteiro para mim. O culto é para Deus, né? Ou então a gente fica naquelas expressões, né, que a gente não usa muito, mas se vê usando muito, né? Eu determino, ou eu oro e Deus faz acontecer, né? Essas expressões que a gente precisa tomar muito cuidado, porque quem é que está no centro é a gente ou é Deus? Quem é que manda no final das contas? Somos nós ou é o nosso rei? A gente precisa lembrar bastante disso, né? Então, para a gente terminar, um resuminho aqui. Ainda tem uma partezinha aqui sobre o reino teocêntrico, né? O reino teocêntrico aponta para um Deus que é rei e que ele veio implantar o seu reino. E nós? Nós estamos parecidos mais com súditos desse reino ou como sub-reis desse reino? Nós estamos, como eu gosto de brincar, né? Estamos mais parecidos com a quarta pessoa da Trindade, ou estamos parecidos mais com aqueles que querem adorar e se submeter à autoridade desse reino, né? Porque lá no Antigo Testamento, no Intertestamentário, a expectativa era: nós vamos dominar todas as nações. O nosso poder será restaurado e nós então, com esse Messias que virá, nós vamos dominar todas as nações. E o domínio de Cristo é um domínio de amor, de paz, de misericórdia, diferente da expectativa que aquele povo tinha. É conquistar, não para dominar, mas conquistar para cuidar.
Será que a gente está conquistando outras pessoas para cuidar ou para receber, né? Então, um resuminho aí, o reino de Deus no intertestamentário era o reino dos céus, né? Porque eles não queriam usar o nome de Deus em vão. No Antigo Testamento existe o conceito, mas com expressões variadas, né? E muitas vezes com uma expectativa política e militar. Nos Evangelhos, apesar de usar os dois termos diversos, ele está sempre apontando para um reino e para um rei. Esse é o resumo da nossa aula. Espero que a sua expectativa no reino de Deus não se limite a coisas aqui da terra, a coisas que a gente pode ganhar, a saúde, a bens, a dinheiro, né? Tem gente que faz expectativas sobre o céu, por exemplo, no céu eu vou pisar em ruas de ouro, eu vou nadar em mar de cristal. Não é isso a melhor coisa que tem no céu. A melhor coisa que tem no céu é o Deus que está no centro, né? Que a gente pode olhar para Ele, se alimentar dEle, receber dEle e ter essa revelação eterna da grandiosidade que Ele é. No céu o ouro é para ser pisado, né? O ouro é para ser pisado. Então a gente fica expectando as riquezas aqui da terra para o céu e não é isso que a gente deve expectar, né? Que a gente tem expectativas sobre o nosso Rei, que é o líder e é o suprimento do nosso reino celestial ou do nosso reino de Deus. Que Deus te abençoe com essa visão em nome de Jesus. Amém.